Ai, verão! Estação mais quente do ano. E geralmente coincide com as férias de muita gente, né? Período em que viajamos, vamos à praia e aproveitamos o sol de alguma forma. De fato, aqui no Brasil, nós podemos usufruir de um bom calor, né? Porém, em algumas partes do mundo, o calor é tão forte que as pessoas não conseguem sair à rua sem que tenham uma proteção adequada. E falando nisso, você por acaso já teve a curiosidade em saber quais são as mais altas temperaturas já registradas no mundo? No vídeo de hoje, vamos lhe trazer esta curiosidade, tá? Olha, não se esqueça de deixar o seu like no início do vídeo mesmo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu sou a Thalita Flores e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 10. O Dinadata, Austrália. No 10º lugar de nossa lista, temos a pequena cidade de Udinadatta, localizada no estado da Austrália do Sul, na Austrália. Ela fica em uma área rural, praticamente desértica. Esse pequeno vilarejo já está acostumado com as altas temperaturas. Em média, a temperatura lá varia entre os 37 graus. Mas, em 2 de janeiro de 1960, os termômetros dessa região chegaram a marcar 50,7 graus Celsius. Além de ser a temperatura mais alta já registrada na região, é também a mais alta temperatura já registrada no país até os dias de hoje. Número 9. Buraimi, Soar, Omã. O que veremos bastante nessa lista serão os países asiáticos, cujo calor pode ultrapassar constantemente os 50 graus, como é o caso da cidade de Soar, no Omã. Esse lugar é a segunda cidade mais desenvolvida de Omã, só ficando atrás da capital Mascate. Está localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Mascate e 200 quilômetros ao sul de Dubai. Mas olha só, o que chama atenção para essa lista não é o seu desenvolvimento ou o PIB. Soar está em nosso 9º lugar, porque em maio de 2009, os termômetros marcaram 50,8 graus Celsius. Temperaturas idênticas a essa também foram medidas em outros locais de Omã, como na cidade de Buraimi, em julho de 1990, e também na pequena vila de pescadores denominada Quaiyat, em 30 de maio de 2017. Número 8. Falode, Índia. Outro país asiático que não ficaria fora dessa lista é a Índia, um dos países mais quentes do mundo. A cidade de Falode, localizada no estado do Rajastão, registrou em maio de 2016, durante o verão, a temperatura de 51 graus Celsius, tornando-se a temperatura mais quente já registrada no país. E como já dissemos, a Índia é um dos países mais quentes do mundo, né? Tanto que o recorde de mais alta temperatura anteriormente foi registrado no mesmo estado, porém na cidade de Awar, com 50,6 graus Celsius. Número 7. Ouargla, Argélia. Ocupando a 7ª posição, temos o segundo maior deserto do mundo, perdendo apenas para a Antártida, cuja área ocupa 14 mil quilômetros quadrados, o deserto do Saara, com incríveis 9 mil quilômetros quadrados. É sem dúvida um dos lugares mais lembrados quando o assunto é calor, né? A temperatura mais alta já registrada no deserto do Saara aconteceu em 2018. No dia 5 de julho, a estação meteorológica em Ouargla, na Argélia, registrou 51,3 graus Celsius. Olha, essa não somente é a temperatura mais alta já registrada no deserto do Saara, mas acredita-se que seja a temperatura mais alta medida com confiabilidade de toda a África. Número 6. Mexicali, México. Da África para a América. No México, em julho de 1995, as temperaturas foram tão altas que ainda hoje, em um dos países mais quentes da América, os termômetros não ultrapassaram tal marcação. Olha, incríveis 52 graus Celsius foram registrados na cidade de Mexicali, capital do estado de Baja Califórnia. Olha, foi nesse mesmo estado, em 2009, que 8 pessoas morreram devido à onda de calor que assolou o país. E nessa ocasião, os termômetros atingiram 48 graus Celsius, 4 a menos que a maior temperatura já registrada. Número 5. Mohenjo-Daro, Turbat, no Paquistão.
Em um tour pela Ásia, encontraremos as próximas 3 posições de nossa lista. Olha, especialmente no Paquistão, no sítio arqueológico Mohenjo-Daro, localizado na província de Sindh, os termômetros alcançaram a máxima de 53,5 graus Celsius no dia 26 de maio de 2010. Exatamente 7 anos depois, em maio de 2017, que inclusive foi o segundo ano mais quente dos últimos tempos, perdendo apenas para o ano de 2016, as temperaturas na região alcançaram novamente os 53,5 graus Celsius. E até hoje, essa temperatura é a maior registrada no país. Número 4. Basra, no Iraque. Já no Iraque, a cidade de Basra, localizada a 120 quilômetros a noroeste do Golfo Pérsico, registrou uma das temperaturas mais quentes do mundo oriental em toda a história. Em 22 de julho de 2016, como já dissemos, o ano mais quente dos últimos anos, os termômetros marcaram 53,9 graus Celsius. Agora imagine a sensação térmica em um lugar com essa temperatura, gente. Seria possível até mesmo fritar um ovo no meio da rua, né? Número 3. Mitribah, Kuwait. Fazendo divisa com o Iraque, encontramos o terceiro colocado de nossa lista. Na estação meteorológica Mitribah, no noroeste do Kuwait, também em junho de 2016, especificamente quando uma onda de calor chegou a boa parte da Europa e Ásia, os termômetros marcaram o que pode ser a temperatura mais alta já registrada por meios confiáveis de toda a história. Foram impressionantes 54 graus Celsius de muito calor. Essa mesma temperatura foi registrada próximo ao aeroporto de Ahvaz, no Irã, em 29 de julho de 2017, assim como na cidade de Tirat Tzvi, em Israel, que, segundo alguns arquivos, também alcançou essas temperaturas no ano de 1942. Número 2. Kelib, Tunísia. O segundo lugar de nossa lista está uma medição que causa algumas controvérsias, sabe? Em 7 de julho de 1931, em uma cidade no sul da Tunísia, chamada Kelib, foram registrados incríveis 55 graus Celsius. Essa seria a segunda temperatura mais quente já registrada na Terra. Porém, o que causa algumas controvérsias quanto a esse dado está relacionado à data em que essa medição foi feita, sabe? Segundo alguns discursos encontrados na internet, há uma desconexão entre muitos dos registros de temperaturas coloniais francesas e italianas, de muitas estações meteorológicas antes de 1950. Muito disso se dá pelo fato de que a partir dos anos 2000, com novas tecnologias mais precisas quanto à medição de temperatura, Kelib chegou a, no máximo, 48,5 graus Celsius. Bom, de qualquer forma, não deixa de ser alta, né? Número 1, Vale da Morte, Estados Unidos. E por fim, ocupando o primeiro lugar de nosso pódio, temos o conhecido Vale da Morte, localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa é uma outra medição que causa muita polêmica, viu? O registro que marca a temperatura, que é considerada a mais alta de toda a história, foi feito em 1913, mais de 100 anos atrás. Exatamente no dia 10 de julho, os termômetros marcaram impressionantes 56,7 graus Celsius. Atualmente, o Vale da Morte é, de fato, considerado um dos lugares mais quentes da Terra. Anteriormente, o recorde de temperatura mais alta já registrada era de 57,8 graus Celsius, registrado em 13 de setembro de 1922 na Azízia, Líbia. Olha, até 2012, esse foi o recorde. Porém, segundo a Organização Meteorológica Mundial, houve uma reavaliação dos dados, de documentos disponíveis. E além de desbancar a primeira posição da Líbia, o Vale da Morte assumiu a primeira posição de temperatura mais alta da Terra. Bom,
O que me deu mais vontade agora de fazer foi ficar assim, ó, tranquila em uma salinha com ar-condicionado. Mas agora eu quero saber de você, tá? Deixa aqui nos comentários o que achou do vídeo de hoje, tá? E nos conte se tem alguma história envolvendo um dia muito quente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!